Nesse vídeo eu vou listar as 5 principais razões, os 5 principais motivos que os escolhidos de Deus lutam principalmente contra a luxúria no secreto. Aqui nós vamos olhar para a raiz do problema para que você possa se livrar de uma vez por todas disso. E vamos logo para a primeira causa, que seria a vergonha. Por você cair sempre na luxúria, por você estar sempre sendo tentado a isso e por vezes se entregar, você enche seu coração de vergonha. Você sente vergonha de falar para algum amigo ou para alguém que você está passando por esse tipo de dificuldade, por esse tipo de luta, e cada vez mais que você vai se enchendo com esse sentimento, o sentimento da vergonha, você vai entrando cada vez mais no seu mundinho, vai se isolando e esse sentimento vai fazer que você fique cada vez mais preso a esse pecado que é o pecado da luxúria. A vergonha, além de fazer você não se expor ao seu problema e não se tornar responsável, não se levantar como responsável para lutar contra esse mal, esse pecado, esse mau hábito que está sobre a sua vida, ele te torna cada vez mais preso e cada vez você fica lutando secretamente contra isso. Você não tem coragem de compartilhar isso talvez com algum amigo, talvez com um irmão, com um pastor, com um líder da sua igreja. Essa vergonha te traz um medo de ser rejeitado e talvez até ser colocado de lado porque você está passando por algo que na sua cabeça outras pessoas não passam. Vejam o que diz Tiago. Tiago 5,16 diz: "Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz." Tiago aqui nesse versículo está nos convidando para confessarmos, para que nós abramos nosso coração para pessoas de confiança, para que digamos a eles as lutas que nós estamos enfrentando, para que dessa forma nós encontremos cura. Veja bem, nós confessamos ao Senhor para que nós sejamos perdoados e nós confessamos uns aos outros, nós confessamos aos nossos irmãos, a um líder de confiança, por exemplo, para que nós sejamos curados. Ao expor o nosso coração a outra pessoa, ao expor as nossas lutas para outras pessoas, dessa forma Tiago está nos garantindo, a palavra de Deus está nos garantindo que nós seremos curados se nós confessarmos nossos pecados uns aos outros. Portanto, não tem por que se envergonhar ou lutar essa luta sozinho. Em Provérbios 28:13, Salomão escreve: "Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia." Portanto, não tem por que você ficar escondendo o seu pecado, não tem por que você ficar lutando, escolher lutar essa luta sozinho. A Bíblia está nos garantindo que todo aquele que confessa, todo aquele que diz, todo aquele que corre para Deus buscando perdão e todo aquele que confessa para um amigo em busca de cura, para curar a sua alma e curar o seu coração, ele vai ser restaurado. Não é escondendo por vergonha que você vai ser curado e vai se livrar desse mal. É pelo contrário, você indo procurar ajuda na igreja e em pessoas de confiança que você vai ser curado. A vergonha, além de te fazer sentir esse sentimento de que você precisa lutar isso sozinho, no seu quarto, no secreto, ela ainda te afasta de Deus. Você se sente sujo, você se sente culpado, isso te faz cada vez mais entrar num lamaçal de pecado, porque veja bem, quando você está envergonhado, você não tem coragem de ir para a igreja. Quando você está envergonhado, você não tem vontade, você não tem coragem de se aproximar de Deus. Você pensa: Deus vai me aceitar com esses meus pecados? Deus vai me aceitar da maneira como eu estou? Você faz como Adão. A Bíblia nos conta a história que em Gênesis 3, do versículo 8 ao 10, ao pecar, Adão e Eva se esconderam de Deus. Adão e Eva, com medo, com vergonha, talvez se esconderam do Senhor, justamente por esse sentimento de que talvez o Senhor Deus iria ficar muito bravo se ele se aproximasse do Senhor da maneira como eles estavam. Mas veja bem como o autor de Hebreus diz que nós precisamos fazer em situações como essas. Hebreus 4,16 diz: "Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade." Então veja bem, no momento da necessidade, quando você mais precisa, é aí que você precisa se aproximar de Deus, é aí que você pode se aproximar de Jesus. É no momento da necessidade que Ele vai estar te esperando. É no momento da necessidade que você pode correr para os braços dele. Veja bem, Jesus Cristo falou que veio ao mundo para salvar pecadores. Ele é a razão. Ele é o motivo que nós podemos nos aproximar de Deus, porque Ele sofreu toda a ira de Deus, toda a vergonha que estava sobre nós foi depositada sobre Jesus. Portanto, em Jesus nós podemos nos aproximar de Deus. Então não deixe que a vergonha te aprisione e te faça lutar essa luta sozinho. Então logo no começo desse vídeo eu quero desafiar você. Nas próximas 24 horas, não saia desse vídeo, por exemplo, sem antes tomar coragem de falar com alguém.
Se antes tomar coragem e expor seu coração diante de Deus e diante de um amigo de confiança, fale com o líder, talvez se você puder, fale com o pastor da sua igreja, confesse com alguém aquilo que você está passando e encontre neles ajuda. Não saia desse vídeo sem que antes você tenha coragem de se expor, coragem de expor o seu coração diante de alguém. E sempre se lembre que você não precisa lutar essa luta sozinho. Inclusive, se você for lá no meu Instagram, esse aqui é o @, você vai encontrar lá uma mentoria, onde eu posso ser essa pessoa com quem você vai poder contar, com quem você vai poder confiar aquilo que você está passando para que eu possa te ajudar. Lá você vai conhecer um pouco mais da minha mentoria livre, onde eu vou te guiar por esse caminho de santidade e te ajudar a sair desse pecado, que eu sei que aprisiona muitos. Por exemplo, eu já fui um dia aprisionado. Então hoje eu quero ser esse seu amigo. Se você me permitir, me segue lá no Instagram, que lá eu te passarei mais informações. Sem mais enrolações, vamos para o segundo motivo. A falta de oração e a leitura da palavra constante, sem dúvidas, é um dos principais motivos também que faz você sempre cair nesse pecado. Vejamos o que diz Mateus 26, verso 40 e 41. Depois voltou-se aos seus discípulos e encontrou-os dormindo. E perguntou: vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Perguntou ele a Pedro: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como no exemplo dos discípulos que eu acabei de ler para vocês, por vezes nós estamos dormindo em oração e na leitura da palavra. E justamente por isso a nossa alma, o nosso espírito se encontra fraco para lutar contra a nossa carne. Pois é no exato momento da dificuldade que nós precisamos e nós podemos invocar o poder de Deus. Isso somente se dá pelo poder da palavra. Vejam o que Jesus diz, ele fala que a carne é fraca. Isso de maneira alguma é uma desculpa para que nós podemos pecar. Isso de maneira alguma é uma desculpa para que nós possamos cair no pecado. Já que a carne é fraca, então eu vou cair mesmo assim. Isso na verdade é um alerta para que nós fiquemos vigilantes, para que nós não nos entregamos às concupiscências da nossa carne, os nossos próprios desejos. Principalmente quando nós estamos lutando contra a luxúria, por exemplo, nós precisamos de uma vida constante de oração. Não somente aqueles 5 ou 10 minutos no início do dia, nós precisamos estar em constante oração e vigilância, para que dessa forma nosso espírito esteja alimentado pela leitura da palavra e pela oração sustentados pelo Senhor. Salmo 119, Davi escreve: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, conforme você lê a palavra de Deus, você vai sendo fortalecido, você vai sendo guiado por ela e dessa forma você vai sendo guiado pelo próprio Deus. À medida que você vai lendo a palavra de Deus e orando constantemente, você vai passando por um renovo de mente e a palavra vai lendo você e você vai lendo a palavra e descobrindo aquilo que é santo, aquilo que é profano, o que agrada a Deus e o que não agrada a Ele. Então não deixe de lado a sua disciplina espiritual, esteja sempre orando, sempre que você tiver a oportunidade, ore em espírito, ore pela sua mente, ore sempre lendo a palavra de Deus, pois dessa forma você vai ser alimentado e fortalecido por ela. O terceiro motivo seria a falta de sabedoria. Por ter falta de sabedoria, você está sempre se colocando em situações comprometedoras e de tentação, onde a sua carne fraca ela vai ceder à tentação e vai se entregar àquilo que está sendo tentado a ela. Vejamos o que Paulo escreve em Romanos 13:14. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne. Portanto, por falta de sabedoria, às vezes nós, muitos cristãos, se entregamos a justamente esses momentos onde nós sabemos que ali existe um perigo de tentação, ali existe um perigo onde a gente pode cair em tentação, mas mesmo assim a gente vai. Por falta de vigilância e por falta de sabedoria, a gente acaba dando oportunidades para nossa carne pecar, para nossa carne ser tentada a cair em tentação e dessa forma desagradar o coração do nosso Deus. Tiago 4, verso 7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Nós precisamos alimentar uma vida submetida ao nosso Senhor e resistir sempre ao diabo para que dessa forma ele fuja de nós. Das tentações nós fugimos, as tentações nós sempre corremos, como José do Egito correu da mulher de Potifar. Referente ao diabo, nós resistimos e ele foge de nós. Mediante a oração, a leitura da palavra de Deus, nós podemos nos manter firmes e fortes, alicerçados na palavra e dessa maneira o diabo fugirá de nós. O quarto motivo seria, sem dúvidas, a falta de influência divina. Por falta de referências divinas, de pessoas de Deus, você acaba levando sempre a sua mentalidade a coisas referentes a esse mundo. Veja bem, não estou falando que nós cristãos precisamos estar totalmente separados do mundo. É bem verdade que nesse mundo nós seremos amigos, nós seremos companhias, pessoas do nosso trabalho, por exemplo, que não são cristãs. Porém, nós precisamos estar sempre com referências divinas, pessoas de Deus, para que dessa forma nossa mente seja alimentada com isso. Veja o que Paulo escreve em 1 Coríntios, verso 15 e 33. Não se deixem enganar.
As más companhias corrompem os bons costumes. Paulo aqui está nos lembrando então para que nós não nos deixemos enganar, pois as más companhias vai nos corromper os bons costumes. As más companhias vão corromper em nós as boas virtudes que foram desenvolvidas por meio do Espírito na nossa caminhada cristã. Então nós precisamos estar em constante vigilância quanto àqueles que nós permitimos trazer voz para nossa mente, quanto àqueles que nós permitimos alcançar o nosso coração por meio das suas vozes e por meio das suas ideias. Tiago 4:4 escreve: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então, como eu falei, não é que nós precisamos nos separar totalmente do mundo. Não é que nós iremos nunca mais ser amigos de pessoas que não são cristãs. Não é isso. Nós precisamos de sabedoria para saber pesar quantas vozes que nós permitimos entrar no nosso coração. É bem verdade que nós podemos ouvir pessoas que não são cristãs referentes a negócios. É bem verdade que nós podemos ouvir pessoas que não são cristãs referentes a coisas desse mundo, por exemplo. Mas nós precisamos estar em constante sabedoria e saber pesar quantas vozes que nós iremos permitir ter influência na nossa vida. Porque certamente aquilo que a gente ouve é aquilo que vai influenciar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente tem vontade de fazer. O quinto motivo seria a falta de cuidado, falta de zelo com o Espírito Santo. Vejamos o que Paulo escreve em Efésios 4:30. Ele diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Portanto, nós precisamos ter cuidado quanto àquilo que a gente vê, quanto àquilo que a gente ouve, quanto àquilo que a gente toca, pois tudo aquilo que a gente faz, o Espírito Santo de Deus que mora em nós, ele também está fazendo. Portanto, nós precisamos ter cuidado, como Paulo escreve aqui em Efésios, para que nós não entristeçamos o Espírito Santo que está em nós e que nos selou com o Espírito da promessa, com o Espírito da salvação. À medida que você não tem esse cuidado para não entristecer o Espírito Santo, você pode acabar pecando. E à medida que você vai se entregando a pecados, você vai perdendo a sensibilidade de sentir o Espírito Santo em você. Você vai perdendo a sensibilidade de sentir ele nos seus sentimentos, na sua razão, na sua mente. E não somente um sentir emocional, mas também um sentir de crer que ele está com você. Como eu falei, à medida que você se relaciona com ele, você vai entendendo tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você faz. Aonde quer que você vá, o Espírito Santo está com você. Jesus Cristo falou que ele estaria conosco até a consumação do século. Então nós precisamos ter cuidado quanto àquilo que a gente traz para nós, quanto àquilo que a gente coloca para dentro de nós, pois nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então o quinto motivo seria esse: não ter cuidado para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Pelo contrário, nós precisamos estar sempre vigilantes quanto àquilo que a gente vê, quanto àquilo que a gente ouve, quanto àquilo que a gente faz, porque não somente nós, não somente o Vitor, por exemplo, não somente você que está vendo isso, mas o Espírito de Deus também está vendo aquilo. O Espírito de Deus também está indo para aquele lugar que você está indo. O Espírito de Deus também está ouvindo, está vendo aquilo que você está vendo. Então tenha cuidado para não entristecer ele, e dessa forma você perca a alegria da salvação. Como diz Davi lá nos Salmos: a minha alma se entristeceu, pois ela perdeu a alegria da salvação. Então tenha cuidado para que dessa forma você não entristeça o Espírito Santo e não perca a alegria da salvação que foi te dada, meu irmão. Bom, esses são os 5 principais motivos que eu listei aqui para esse vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você tem alguma ideia, se você tem alguma opinião sobre tudo isso que eu falei, comente aqui embaixo, permita que eu ouça também aquilo que você tem a dizer sobre isso. Se isso te ajudou de alguma forma, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que pode te ajudar, e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Até mais.